Bendito seja o nome do Senhor, que fez, irmão, glórias a Deus. Maravilhoso e santo é o nome do Senhor, né, irmão? Abra a sua Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã, no livro de Neemias. Aleluia. Neemias. Capítulo de número 2, para a glória de Deus. Neemias, capítulo de número 2, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que está posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, e tendo sido consumido as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estava ali 3 dias, e de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo.
e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei, e não me soube os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do Senhor me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos orar, né, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi lida nesta humilde casa de oração. Acampa, Senhor, Teus anjos na entrada, no meio da igreja, em cima no altar, com espada de fogo desembainhada, preparados para cortar todo o mal, em nome de Jesus. Te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, perdão dos pecados dos meus irmãos. Perdoa-nos, Pai, e limpa-nos para a glória e para a honra do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, você vê como que o Espírito Santo, ele nos direciona nessa noite. Neemias recebeu uma notícia que não era uma notícia boa, uma notícia que era uma notícia em qual Jerusalém estava destruída, em qual os muros tinham sido, né, irmão, quebrados, em qual os muros tinham sido abalados. E aí, querido, estavam vivendo uma situação de miséria, uma situação de fracasso, uma situação de derrota. Aleluia. E quando ele recebe aquela notícia, aleluia, quando ele recebe aquela notícia ruim, que as coisas estavam, louvado seja Deus, ruim em Jerusalém, ele fica triste, porque ele era o que? Um ser humano com emoções, com sentimentos, e ele ficou triste. Mas aí aonde o Espírito de Deus, ele fala mais uma vez, ele experimentava a comida do rei, a bebida do rei, porque, né, irmãos, louvado seja Deus, o rei, ele tinha muitos inimigos, muitas pessoas queriam a sua morte. Então antes que ele viesse comer ou beber alguma coisa, tinha pessoas para experimentar a sua comida e a sua bebida, né? Se alguém envenenasse a comida ou a bebida, quem morria era quem experimentou, não o rei. E Neemias tinha esse papel no reinado. Louvado seja Deus, né, irmãos? Ele experimentou o vinho do rei. Antes do rei beber, vai lá e dá uma bebidinha, né, para ver se estava envenenado. E ele, né, irmão, estava triste naquele dia, estava muito angustiado. E só de olhar para ele,
só de ver o seu rosto, ele viu que Neemias estava triste, estava angustiado. Ele olhou para o rosto e viu. Às vezes as pessoas olham para nós e já vê, né, irmão? Quando a gente está triste, dá para ver, né? Mas tem gente que não se importa, né, irmão? Comigo e nem com você. Mas não tem problema. Tem um que se importa, e ele passeia em nosso meio, aleluia. O Senhor, ele se importa comigo, ele se importa com você, aleluia. Ele tem vitória na minha, tem vitória na sua vida, glórias a Deus, louvado seja Deus. E aí, querido, Neemias, o rei fala para Neemias: ué, eu nunca te vi triste? Você nunca demonstrou tristeza aqui diante de mim? O que está passando? O que está acontecendo? Deus colocou no coração do rei se importar com Neemias. O que está acontecendo? Ele fala que naquela hora que o rei perguntou, ele tremeu. Ele ficou com medo de falar o que ele queria fazer. O que ele queria fazer? Ele queria voltar para Jerusalém. Ele queria reunir o povo para construir novamente os muros de Jerusalém. Ele queria reunir o povo, unir o povo para fazer aquela obra, reconstruir os muros, reconstruir a cidade, tudo que foi destruído, né, irmão? Fazer tudo de novo, deixar tudo bonito, fazer novamente a cidade, reconstruir a cidade, aleluia, os muros, as portas do templo, tudo. Ele queria refazer a cidade. Só que eles também não tinham dinheiro, não tinha condições. Às vezes a gente quer fazer algo, mas nós não temos recurso, e esquecemos às vezes que Deus é o dono do recurso. Esquecemos às vezes, né? Ficamos tristes, amargurados, e esquecemos de pedir para Deus, que é o dono do recurso. Ele é o dono, irmão. Quando você estiver precisando de algo, irmão, às vezes o seu irmão tem, a sua prima tem, o seu tio tem, a sua mãe tem, né, irmão? A sua esposa tem, alguém tem, mas você não tem. Aí, irmão, às vezes nós somos falhos, seres humanos falhos, e vamos nos humilhar para aquela pessoa. É a pior situação que tem, irmão. Você quer ter vitória? Se humilha para Deus. Põe o seu joelho no chão e fala: Senhor, está difícil, me ajuda aqui, Senhor, me ajuda nessa situação, abre essa porta, Senhor, na minha vida, aleluia, e o Senhor vai trabalhar. E ele ficou com medo de dizer: rei, eu quero voltar lá para Jerusalém. Aí, dentro do pensamento dele, num instantezinho, sabe, irmão, que o rei perguntou para ele, ele fez uma oração. Olha que coisa, né, irmão? Como é que será que foi essa oração? O rei perguntou, ele não podia ficar 2 horas, né? Deixa eu orar aqui, Senhor, 1 hora aqui, depois falar para você. Não, irmão, foi uma oração de pensamento, foi uma oração de um instantezinho. Senhor, me dá vitória. Sabe quando você fala assim para Deus? Senhor, me dá vitória, muda a minha história, muda essa situação. Uma oração breve, uma oração rápida. E ele falou com o rei, falou: ó rei, sabe o que é? Minha cidade está destruída e eu estou triste, porque a cidade está destruída, os muros foram queimados no fogo, foi tudo destruído lá, Senhor. Falou para o rei: tudo destruído. Se eu agrado o Senhor, se o Senhor tem se agradado do meu trabalho, se eu tenho sido bom funcionário, bom servo, me deixa eu ir lá reconstruir os muros. Mas ele não falou só isso, irmão. Eles não tinham o quê? Dinheiro, não é? Ele falou: ó, e também me dá carta, que eu vou pedir, aleluia, para as pessoas que têm lá madeira me favorecerem. Com a sua carta eu consigo as madeiras para mim trabalhar lá. Louvado seja Deus. E aí, irmão, o rei liberou ele. Liberou. Uma liberação, aleluia, através de uma breve, uma oração, que a gente pensa que tem que orar 10 horas, né, irmão? A gente às vezes pensa que eu vou orar aqui 10 horas aqui dentro da igreja, irmão. Não é não.
Aleluia. Lógico, se você quiser orar 10 horas pela humanidade inteira, né, irmão? Glória a Deus. Você pode orar. Deus vai te ouvir, irmão. Aleluia. E Deus vai mover em cada situação a glória dele. Se for uma oração sincera, né, irmão? Você dobrar o seu joelho e ficar aqui orando o dia todo, glória a Deus. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos, a notifica. Mas também, se for uma oração breve, Deus também vai ouvir, irmão. Tem gente que pensa que Deus só escuta oração longa, né? Uma oração sincera, né, Alberto? Que sai de dentro do nosso coração. Às vezes é uma oração rápida, mas o Senhor, Ele escuta. E o Senhor foi favorável. E Neemias foi. E quando ele foi, irmão, é incrível, né, irmão? Quando você quer fazer alguma coisa, quando o seu coração está projetado para fazer algo espiritual, se fosse algo do mundo, irmão, eles fazem aí, né, irmão, e não acontece nada. Mas quando é algo espiritual, se levanta oposição. Quando é algo espiritual, se levanta às vezes coisas para nos deixar triste, situações para nos entristecer. Quando a gente fala assim, ó, agora eu vou fazer uma oração todo dia, aí acontece algo para tentar fazer a gente parar. Agora eu vou ler a Bíblia todo dia, 1 hora, eu vou me fechar lá no quarto lá, e 1 hora, todo dia eu vou ler a Bíblia, até ler a Bíblia inteira, né, irmão? Aí acontece alguma coisa, aquilo vai saindo da sua cabeça, da sua mente, do seu coração, porque o inimigo, ele é assim. Quando Neemias, o inimigo é assim, irmão, ele tenta nos parar, ele tenta nos desestruturar, ele tenta nos fazer olhar para trás. Aleluia. Não olhe para trás, olhe só para Jesus. Aleluia e glória a Deus. Aí se levanta Sambalate, Tobias e Gesem. Se levanta 3 homens e começa a acusar Neemias. Esses homens também estavam envolvidos com o rei, irmãos. Eles também eram funcionários do rei. Só que esses povos aqui até hoje são inimigos de Israel. Entendeu? É guerra antiga, não é guerra, né, irmão, agora não. Você vê aquela guerra lá, fala assim, não, isso aqui faz 1 ano, tá... não, irmão, aquilo lá está acontecendo há 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos está acontecendo aquilo lá. Se você ler a Bíblia, você vai ver que essas guerras é muito mais antigas do que você pensa. Eu acho que desde que o homem é homem, que, né, irmão, espalhou um pouco para cá, um pouco para lá e um pouco para acolá, tem guerra, irmão. Porque o ser humano, ele quer se impor sobre o outro, dominar sobre o outro, escravizar, matar. Porque, aleluia, tem uma coisa, irmão. O homem e a mulher, quando é de Deus, ele por mais dificuldade que passe, às vezes, né, irmão, quando vê outro prosperar, mas ele sempre quer o bem do seu irmão, ele nunca quer o mal. Por mais que às vezes ele pense, eu também quero para mim, né? Ele não quer o mal do seu irmão. Agora o homem e a mulher sem Deus, ele quer o mal. Ele quer, irmão. Ele quer que a outra pessoa, né, irmão? Vamos dizer uma palavra aqui, não é palavrão não, se dane, né, irmão? Quer que o outro se dane, pensa só nele. Individualismo. E no reino dos céus o Senhor nos ensina individualismo. Ele nos ensina unidade. Olha que diferença, né, irmão? Individualismo no mundo, cada um por si. Com Deus, unidade. O Senhor quer que eu e você sejamos unidos. Foi para isso que Neemias foi, para unir o povo, para unir as pessoas num propósito: reconstrução. Reconstrução. Algo maravilhoso, né, irmão? Reconstruir algo que precisava ser reconstruído.
algo que precisava ser mudado. E eu creio no Deus Todo-Poderoso, que opera e faz grandes mudanças. Aleluia, glórias a Deus. E querido, meu amado irmão, minha amada irmã, Neemias foi, ele foi, ouviu a voz do Espírito Santo, porque isso é missão de Deus, irmão. Deus deu uma missão para ele, e Deus deu uma missão para cada um de nós. Deus deu, irmão. Agora, se a gente vai fazer ou não, não cabe a Deus. Deus, Ele dá, e Ele espera que eu e você venhamos agir. Ele chega, irmão, com toda oposição, e fala assim: ó, vocês não têm memória de Jerusalém, de Israel. Vocês não têm memória, vocês não são de lá. Vocês não têm memória, vocês não têm um coração lá. Mas lá, aleluia, ele está dizendo, lá é o lugar dos nossos pais. Nossos pais nasceram lá. Nós crescemos naquelas ruas, jogando bola, né, irmão? Jogando bolinha de gude, aleluia, né, irmão? Nós crescemos lá, as crianças, né? Fomos tomados de lá, né, irmão? Pela Babilônia. Quando Neemias, aleluia, o mesmo povo, né, irmão? Aleluia, que escravizou, foi o mesmo povo que liberou depois Neemias para ir lá, irmão. Neemias era servo do rei. Ele tinha uma função, mas ele era servo. O que é servo? Servo, ele era um escravo. Então a bênção foi tão grande, a vitória foi tão grande, que ele liberou o seu servo para ir lá. Não é verdade, irmão? É uma vitória muito grande, é um mover muito grande de Deus. E eu quero dizer para você, querido, que Deus faz mover grande, mesmo em situações que parecem improváveis, mesmo em situações que parecem perdidas. O Senhor, Ele faz um mover grande. Deus, Ele faz, irmão. E eles unidos, aleluia, reconstruíram muito rápido, aleluia. Menos de 2 meses eles reconstruíram o muro que era para ser reconstruído em mais de 3 anos. E eles trabalharam muito, tiveram muita, aleluia, muita oposição, porque as coisas de Deus às vezes é assim, irmão, tem oposição. Tem pessoas que querem, outros não querem, né, irmão? Pessoas que torcem contra, pessoas que querem ver o mal. Existe pessoas assim, irmão, que nós querendo ou não querendo, existe essas situações. Mas ele foi até o fim. Não restaurou só os muros, não restaurou só a cidade, mas restaurou coisas espirituais que precisavam ser mudadas. Irmão, o Senhor falou para eles não casarem com mulheres estrangeiras. Para quê? Por que isso? Por preconceito? Não, é porque eles tinham uma fé diferente, era um jugo desigual. É como, né, irmão, você casar com uma pessoa, né, irmão, com uma religião totalmente diferente. Imagina aí, a mais diferente que tem, não vou falar nome de religião, né, irmão? Aí a pessoa vai querer te levar para lá, para aquele lugar, às vezes um lugar de trevas, e ela vai querer, a pessoa, você casar com alguém, você está aqui servindo a Cristo, nós somos luz do mundo e sal da terra. Aí você casa com uma pessoa que é virada ao avesso para as trevas, aí a pessoa vai querer que você vá para lá, né, irmão? E o Senhor não queria isso, não queria que contaminasse o coração do povo, mas o povo estava com o coração contaminado, estava misturado. Não é misturado de etnia, irmão, é misturado de fé. Você está entendendo? É misturado de fé aonde o Senhor não queria, não quer até hoje, irmão, para ser sincero. Apesar que tem pessoa que diz que é uma coisa, mas não é, né, irmão? Aleluia. E tem outros que Deus trabalha para ser, né? Então Deus tem a sua forma de trabalhar, né? Não vamos
né, botar um peso muito grande nisso, né, irmão? Mas o certo, aleluia, é os dois caminhar junto, na mesma fé. O certo é, irmão, porque você vai falar para a pessoa assim, ó, vamos para a igreja? A pessoa vai falar o quê? Vamos. Agora, se a pessoa não é uma pessoa de fé, ela vai dizer, não vamos, eu não vou. Aí vai gerar o quê? Uma contenda, porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. É como uma pessoa caseira casar com um baladeiro, né, irmão? A pessoa quer ir para balada e o outro quer ficar dentro de casa, né, irmão? Tô sossegado. Aí o outro quer sair nas noites, quer sair para, né? O negócio não dá certo, irmão. É mais ou menos assim, né? Vamos dizer a verdade, né, irmão? Aí a pessoa fica um reclamando do outro, né? O que sai fala, aquela pessoa não quer sair. O que não sai fala, né? Ela sai toda hora, né? Será que está me traindo? Será que está botando, né? Aí a pessoa começa a pensar um monte de coisa. Então o Senhor, Ele faz tudo certo. E aí Neemias consertou, o povo consertou todas essas situações que precisavam ser consertadas, que precisavam ser mudadas. Louvado seja Deus. E o Senhor está trabalhando aqui nessa noite em situações que precisam ser transformadas, em situações que precisam ser mudadas. Temos que orar sempre. Não podemos parar por causa da oposição. Tristeza vai existir sim, irmão, mas aleluia, nós temos que vencer as tristezas. Como que Neemias venceu a tristeza? Fazendo o que Deus tinha colocado no coração dele. É o único jeito de vencer a tristeza, é fazendo o que Deus colocou no nosso coração. Se a gente ficar sentado lá na nossa casa lá e pensando, eu estou tão triste, né? Aí você vai chorar, né, irmão? Aí você ficar sentado lá, vai mudar alguma coisa? Não vai, irmão, não adianta, só piora. Então o Senhor levanta e fala assim, levanta e vai, filho, anda, sai dessa posição e vai para a posição que eu te mandei, sai dessa posição e vai para onde eu te enviei, oh glória a Deus, vai, faz o que eu determinei para a sua vida, aí você vai ter vitória. Eles tiveram vitória, irmão, reconstruíram tudo que estava quebrado, tudo que estava torto, eles reconstruíram. Reconstrução, né, irmão? É mais fácil construir do que reconstruir. Reconstruir às vezes dá mais trabalho, você sabia? Tem gente que não gosta de fazer reforma, né, irmão? Às vezes a estrutura é ruim e a pessoa tem que ir lá reformar aquilo que é ruim. Aí dá mais trabalho, porque é uma estrutura ruim. Aí tem que colocar mais estrutura em cima. Às vezes é melhor levantar do zero do que fazer algo novo, uma reconstrução. Mas ele tinha, cada etapa da nossa vida é de uma forma. Naquele momento eles tinham que reconstruir. Às vezes você tem que construir, e às vezes você tem que reconstruir, porque algo foi quebrado. Pessoas quebraram aquilo que, aleluia, não era para estar quebrado, mas quebraram. E como é que faz? Joga fora? O Senhor falou, não, reconstrói, faz de novo. E o Senhor foi com eles, e o Senhor é com cada um de nós nessa noite. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Acabou aqui, meus irmãos, fica na paz, viu? Deus abençoe vocês.